que é investir o seu dinheiro de maneira recorrente, corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, que geralmente é o ambiente mundial. A gente pensa que, nossa, 2021 é um ano doido, né? Muita coisa acontecendo. Mas repare que 2020 também, e 2019 também, e 2018 também, né? Ano de eleição, por exemplo, onde muita gente fala, era óbvio que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Vamos lembrar que o cara toma uma facada. Onde é que é a obviedade nisso? Aí você volta em 2017, mesma coisa. Não tem obviedade, não tem ano fácil. Todo ano é um ano onde coisas novas estão acontecendo e que poderiam ser motivo suficiente para você pensar, eu não vou investir, porque não tá na hora ainda. Mas a verdade é que não tem hora certa para você começar a investir. Você tem que investir recorrentemente, se possível de maneira mensal, mesmo que o ambiente não pareça propício a isso. E repare que investir recorrentemente não significa investir sempre na mesma coisa. Eu sou um grande adepto da diversificação de portfólio. E para mim, diversificação é investir não só em diferentes ativos, mas também em diferentes moedas e em diferentes países, para que você não esteja submetido a uma única jurisdição, a um único risco político. Ainda mais se esse único risco for aqui no Brasil. Estudando a história do Brasil, nós somos um país que ao longo do tempo destrói valor. É isso que acontece aqui. Basta ver a trajetória das nossas moedas. O real é a nossa 10ª tentativa de moeda e aqui no começo do vídeo eu mostrei o efeito da inflação ao longo dos últimos 26, quase 27 anos. E não foi nada legal. Se voltar antes do plano real, é pior ainda. E para essa parte dos investimentos, além do que eu já falei aqui de diversificação, que talvez seja até um negócio óbvio hoje em dia, são raras as pessoas que elas não falam que você deve diversificar o seu capital, tem umas outras subdicas dentro dessa dica principal. A primeira delas é que no começo, principalmente no começo, mas não que perca tanta importância assim ao longo do caminho, mas é que no começo o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade que você consegue na sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você seja um baita de um investidor, ali, nível Warren Buffett, 20% ao ano de retorno. Se você tiver pouco dinheiro aplicado no mercado financeiro, você tem 20% de retorno, que é um baita retorno, na média aí ao longo dos anos, sobre um patrimônio pequeno. Isso não faz tanta diferença assim. Isso faz muito mais diferença quando seu patrimônio já é grande. Agora, no começo, costuma ser muito mais interessante, ao invés de ter muito tempo gasto no mercado financeiro, focar em ganhar mais dinheiro, né? Que é a nossa próxima dica, inclusive, dando um spoiler, porque assim você consegue investir mais dinheiro e nesse começo, onde o seu dinheiro investido é menor, o que vale mais é esse aporte em comparação com a rentabilidade. Então, foque no começo, principalmente, em adquirir esse hábito de investir e ir construindo uma carteira, mas não se preocupe tanto com rentabilidade, com os melhores pontos de entrada em cada ativo, porque é muito mais importante investir do que não investir. Se tiver uma melhor rentabilidade, melhor, mas o mais importante é o dinheiro nessa primeira hora. E um outro ponto é que no começo é muito desanimador, porque você pensa, nossa, tô começando, para chegar do 0 até os 100 mil vai demorar um tempão. E vai, porque o começo é sempre mais difícil. De 0 até 100 mil demora mais do que dos 100 mil até os 200, que também demora mais do que dos 200 até os 300, que por sua vez costumam demorar mais do que os 300 até os 400 e assim vai. Por um simples motivo, vamos supor que a taxa de juros se mantenha constante durante esse período. Dando exemplo aí, 5%, apenas para ficar algo mais didático. Se no começo você tem 10 mil reais, 5% sobre 10 mil reais são 500 reais. Não é tanta coisa assim. Não vai mudar a sua vida esses 500 reais. Agora repare que quando você tem 100 mil, os 5% já passa a ser 5 mil reais. Às vezes é o seu salário de um mês. Muito mais do que isso, dependendo do seu estágio da vida. Aí depois, quando tem 200, os mesmos 5%, não mudou nada na taxa de juros, já são responsáveis por um retorno de 10 mil reais. Então veja que quanto mais dinheiro, mais fácil fica colocar essa força dos juros compostos para trabalhar a seu favor, né? Isso também mostra como essa força trabalhando contra é horrível, que é o caso, novamente, das dívidas. Mas o foco aqui é mostrar que, de fato, vai ser desanimador no começo, principalmente se os juros estiverem mais baixos, se o mercado já estiver muito esticado, não tiver muito prêmio nas classes de ativos, mas com o tempo e valores maiores, o seu patrimônio vai começar a crescer de forma mais rápida. Inclusive, para que você possa preservar o seu patrimônio, de maneira que ele fique maior com o passar do tempo, eu também, como uma subdica aqui, te aconselho a seguir um ensinamento de um dos meus autores preferidos, o Nassim Taleb, de usar a estratégia Barbell. O que ele chama de estratégia Barbell? Ele fala que você tem que ter uma grande parte do seu patrimônio em coisas muito seguras, dando um exemplo, títulos públicos americanos de curto prazo, né? Seria aquilo que no mundo talvez fosse o mais seguro em termos de garantia de pagamento. Tudo bem que os Estados Unidos estão fazendo um monte de besteira ali com a sua moeda, mas ainda é a economia mais forte do mundo que detém aquela moeda que é usada como a reserva mundial e o meio de troca global. E na outra ponta, você teria um menor percentual do seu patrimônio em coisas muito arriscadas, porém
com uma grande expectativa de lucro e altamente convexas, né? O que ele quer dizer com esse termo convexa? Algo que, quando der certo, dê mais dinheiro do que você perderia se desse errado. Um exemplo é um dos assuntos que eu falo bastante aqui no canal, sobretudo ao longo dos últimos meses, que é o Bitcoin, né? Ou outras criptomoedas, mas o Bitcoin é aquela mais relevante, a que eu acho mais interessante. Se você investe um certo valor em Bitcoin e simplesmente o Bitcoin deixa de existir, o que pode acontecer de pior com esse valor que você investiu? Ele é zero. O máximo que você perde é 100% daquilo que você investiu. Mesma coisa acontece para uma ação. Mas, em compensação, e se der certo e realmente mais pessoas passarem a adotar o Bitcoin, mais empresas começarem a reservar parte do caixa para alocar em Bitcoin, talvez até bancos centrais começando a comprar Bitcoin também. O que acontece é que o Bitcoin pode subir 100%, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000%, como chegou a subir nos últimos 12 meses, e muito mais do que isso ao longo do tempo. E a mesma coisa pode acontecer com empresas. Então, esse tipo de investimento é interessante, né? Porque deu errado e várias coisas deram errado ao longo dessa trajetória, você perde só o que você investiu. E dando certo, basta que você tenha um único grande sucesso em algumas escolhas assim, para compensar vários fracassos, e dessa maneira você consegue, ao mesmo tempo, proteger uma boa parte do patrimônio e também aumentá-lo com o passar dos anos.